Romanos 8, vamos começar a partir do verso 18. Você já tem a sua Bíblia aberta? O texto começa assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E agora sim, o verso 28, o foco da nossa mensagem de hoje. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Eu vou repetir o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como eu disse, aqui está uma das mais amadas, uma das mais apreciadas promessas da palavra de Deus. Eu tenho certeza que, se não todos aqui, provavelmente quase todos, um dia, em algum momento da vida, já nos lembramos dessa promessa e já buscamos nessa promessa algum conforto para a nossa vida. Que certeza é essa? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um estudo mais amplo desse texto exigiria uma explicação sobre essa questão que vem após a promessa, que fala a respeito da predestinação. Evidentemente, esse não será o nosso foco hoje, né? Alguns interpretam que Deus predestinou de antemão pessoas para a salvação e outros para a perdição. Um estudo um pouco mais apurado da Bíblia nos revela que a predestinação bíblica não é esta, né? Deus predestinou alguns, de fato, para uma missão especial, mas com relação à salvação, a predestinação bíblica é para todos. Todos foram predestinados para a salvação em Cristo. E essa predestinação estabelecida por Deus não elimina o elemento escolha humana. Portanto, cada ser humano, cada pecador, tem a liberdade de aceitar a predestinação de Deus para a salvação ou rejeitá-la. Essa é o que eu poderia dizer, seria uma explicação bastante superficial, mas bem sintetizada desse tema da predestinação bíblica. Não é o nosso foco hoje. O foco das nossas considerações está aí no verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou tentar ser
o mais didático possível. Meu objetivo hoje aqui não é trazer para vocês considerações filosóficas ou teóricas a respeito do texto. É somente ajudá-los a ver juntamente comigo algumas verdades que estão presentes nesse texto. E vou dizê-las de antemão. Aqui está a promessa de uma grande bênção de Deus, como eu já disse. E nós vamos considerar agora 5 tópicos a respeito desta bênção, a respeito dessa promessa. Em primeiro lugar, a fonte dessa promessa, a fonte dessa bênção. Depois, os recipientes dessa bênção. Em seguida, a certeza da bênção. Depois, a abrangência dessa bênção, dessa promessa. E, finalmente, o resultado desta bênção prometida por Deus. Tudo isso está aqui no texto. Em primeiro lugar, a fonte da promessa. Quem é que está prometendo? Quem é a fonte desta bênção? Qual é a bênção? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existem basicamente 2 formas de se interpretar ou de se, digamos assim, traduzir esse texto. Em alguns manuscritos da Bíblia, as traduções mais tradicionais trazem exatamente como nós estamos lendo, colocando aí todas as coisas como sendo o sujeito da oração. Esta é a versão preferida das versões, das traduções mais tradicionais. Todas as coisas cooperam para o bem. No entanto, alguns manuscritos trazem como sujeito não todas as coisas, e sim Deus. Alguns estudiosos até pensam que o fato de Deus ser a fonte da bênção é tão claro no texto que é possível que alguns copistas tenham incluído a palavra Deus aí como sujeito para deixar isso mais claro ainda. E certamente este é o pensamento de Paulo. Portanto, as traduções, as versões mais modernas trazem o texto um pouquinho diferente, tendo Deus como sujeito. Seria mais ou menos assim: e nós sabemos que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam. Eu imagino que alguns tenham uma versão que... Alguém tem uma versão que diz assim? Alguém tem? Temos ali. Deus coopera. Isso é muito claro. Alguns encontram ainda nos versos anteriores a presença do sujeito dessa oração, especialmente no verso 27, quando diz aí: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então, ao lermos o verso 28, alguns querem entender que o sujeito da oração, aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem, é o próprio Espírito. Ou seja, de uma forma ou de outra, Deus é a fonte da bênção. Não é que todas as coisas cooperam como se fosse uma forma de fatalismo, né? Que as coisas conjuntamente, de forma, sei lá, governadas por uma força natural. Nada disso. A fonte é Deus. Esse texto aqui está nos dizendo que é Deus quem age. É Deus quem atua nas circunstâncias da nossa vida. Essa é a primeira verdade que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Deus está agindo nas circunstâncias da minha vida e nas circunstâncias da sua vida. Deus é a fonte dessa promessa e Ele também é a fonte dessa bênção. O que está sendo dito aqui, em outras palavras, é que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. A certeza de que Deus está agindo em nossa vida. Portanto, esta é a fonte da bênção. Quem são os recipientes dessa bênção? Nesta promessa de Romanos 8, 28. Você pode ver facilmente aí. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? De quem? Daqueles que amam a Deus. Esses são os recipientes da bênção. Essa não é uma promessa, digamos assim, geral para toda a humanidade. E algumas pessoas usam equivocadamente esse texto para confortar todas as pessoas.
Se tem alguém que passa por um problema, uma dificuldade, perde o emprego, se machuca, acontece um acidente, às vezes nós queremos usar esse texto de forma automática. Olha, não se preocupe, porque todas as coisas cooperam para o bem. Esse texto não se aplica a todas as pessoas indiscriminadamente. O próprio texto está restringindo a promessa. Essa é uma daquelas promessas que estão na categoria de promessas condicionais. Existem basicamente duas categorias de bênçãos de Deus apresentadas na Bíblia. Existem aquelas bênçãos que podemos chamar de bênçãos gerais, né? A graça comum, estendida a todas as pessoas. Jesus disse que Deus faz com que o seu sol e a sua chuva caiam sobre todos, sobre justos e sobre injustos. De uma forma ou de outra, todas as pessoas, justos, ímpios, crentes, incrédulos, todos recebemos bênçãos de Deus. São bênçãos gerais que se aplicam a todas as pessoas. Mas acontece que a Bíblia tem muitas promessas que não se aplicam a todas as pessoas. São restritas aos cristãos, aqueles que temem a Deus. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Vida longa para todos? Não, para aquele que honra o pai e a mãe, uma condição, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, o perdão dos pecados não é uma coisa que Deus estende indiscriminadamente. Ele oferece para aqueles que também aceitam a influência do Espírito Santo e desenvolvem um coração contrito e arrependido. E isso é expresso através da confissão, uma condição. Da mesma forma, esta promessa: todas as coisas cooperam para o bem. Não é uma promessa para todas as pessoas. É uma promessa para quem? Para aqueles que amam a Deus. Aqui está a condição. Talvez você esteja precisando ouvir nessa manhã exatamente o conforto dessa promessa, se você está vivendo um momento difícil na sua vida. Então eu estou aqui hoje para dizer isso, que todas as coisas, ou até melhor, em todas as coisas, Deus opera para o seu bem. Se você de fato ama a Deus. Essa é a restrição. Se você ama a Deus de verdade, aliás, se você não ama a Deus de verdade, não espere o cumprimento dessa promessa em sua vida. Amar a Deus implica em buscar fazer a vontade de Deus. Não implica em viver uma vida perfeita e sem pecado, não é isso. Não quer dizer também que em nossa vida nós vamos viver sempre no auge do amor a Deus. Todos nós sabemos que o nosso amor a Deus, há momentos em que está lá em cima, há momentos que está vacilante, mas o importante é que você não desista de amar a Deus. Aliás, o amor dos cristãos a Deus é um tema pouco comentado nas epístolas de Paulo. Paulo fala muito poucas vezes do nosso amor para com Deus. A maior ênfase que ele dá é do amor de Deus para conosco. Mas aqui a promessa é esta, e aqui vem a condição que determinam quem é o recipiente desta bênção. Portanto, se você não busca de alguma forma aplicar a vontade de Deus à sua vida, se você não busca de alguma forma a orientação de Deus para a sua vida, se você toma decisões por sua própria conta, se você anda em caminhos que você mesmo escolhe, se você não consulta a Deus em relação às grandes decisões da sua vida, de repente as coisas dão errado. Você se casa com um incrédulo e depois está pedindo que Deus salve o seu casamento e quer lançar mão dessa promessa. De alguma forma isso vai contribuir para o meu bem. Não se aplica a você. Se você é desordenado nos seus negócios, na sua vida profissional, e está em crise financeira, está desempregado, e agora vai querer reclamar essa promessa, eu não estou querendo dizer que Deus não está cuidando de você nessas circunstâncias. Eu estou querendo dizer o seguinte, que os recipientes dessa promessa são aqueles que amam a Deus, e amar a Deus envolve buscar fazer a vontade de Deus para a nossa vida. Aí sim podemos lançar mão dessa promessa de Deus e reclamá-la para a nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em todas as coisas, Deus opera
para o bem daqueles que o amam. Deus é a fonte, os recipientes são aqueles que o amam. A terceira verdade que extraímos desse texto, eu não vou economizar a repetição do texto, irmãos. É uma frase curta, mas tão importante tê-la gravada em nossa mente e em nosso coração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos aqui também, sabe o quê? A certeza da bênção. Tendo Deus como a fonte e aqueles que o amam como recipientes. Se essa condição é cumprida, nós temos a certeza do cumprimento. Como é que temos a certeza? Como é que isso se vê aqui no texto? Qual é a primeira palavra que o escritor usa no texto? Qual é? Sabemos. O apóstolo Paulo não está dizendo assim, você precisa saber, é bom que você saiba, vamos procurar saber. Não é isso que ele está dizendo. Ele já está dizendo assim, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é algo para ser avaliado, não. É algo que já deve fazer parte naturalmente da nossa vida com Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui está a certeza dessa promessa, a certeza dessa bênção. E eu percebi uma coisa interessante no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos. Há 5 vezes em que ele usa essa expressão, nós sabemos. 5 vezes. Essa daqui é a última delas. Eu vou mencioná-las, você não precisa buscar na Bíblia, por uma questão de tempo, mas você pode anotar e verificar depois. Romanos 2, verso 2, o apóstolo diz, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. 3,19, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. 8,22, que nós já lemos hoje, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E finalmente, na nossa promessa de hoje, 8,28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cada vez que Paulo usa essa expressão de certeza, de conhecimento, ele está se referindo a uma verdade teológica estabelecida. Ao observarmos as ocorrências da expressão nós sabemos, na sua carta aos Romanos, nós temos confirmada a garantia, a certeza dessa bênção de Romanos 8, 28. É uma verdade teológica estabelecida. Nós temos esta garantia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora você precisa se lembrar do seguinte: sabemos é diferente de sentimos. Sabemos é diferente de vemos. Paulo está falando aqui de algo que você precisa saber. Aliás, como cristão, você já deveria saber. É um conhecimento que deve fazer parte da vida cristã. Sabemos. Isso não depende de sentimento, não depende de evidências. Você não precisa sentir que Deus está agindo em sua vida. Embora isso seja bom e confortável, confortante, quando nós sentimos, e às vezes, eventualmente, nós temos um sentimento. A comunhão com Deus, às vezes, eventualmente, vem acompanhada de uma emoção, mas essa emoção não é a prova, não é a evidência
de que Deus de fato está presente e está agindo na nossa vida. Nós não precisamos sentir isso. Nós não podemos depender do sentimento da presença de Deus ou da ação de Deus. Ou seja, mesmo quando você não sente que Deus está ao seu lado, mesmo quando você não vê, ou seja, você não tem evidências claras de que Deus está atuando, ainda assim, pela fé, você pode saber que Ele está presente e que Ele está agindo na sua vida. Alguém diz um amém para isso? Amém. É por isso que o apóstolo dá essa ênfase. Sabemos. O nosso relacionamento com Deus tem que estar fundamentado no conhecimento e não nos sentimentos. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecimento. E Paulo está aqui falando de quê? De saber. Saber. Precisamos saber, mesmo quando não sentimos, que Deus está operando constantemente para o bem daqueles que o amam. Está alguém aqui nessa manhã passando por um momento difícil na sua vida? Está alguém aqui nesta manhã que não está podendo dizer que começou bem o ano novo, ou que teve um Feliz Natal? Então, a mensagem de Deus para você hoje é esta: saiba que Deus está ao seu lado. E não só isso, saiba que Ele está agindo. Sabemos que em todas as coisas Deus opera para o bem. Você tem que saber disso. Se Deus lhe der o sentimento que vai confortá-lo, amém por isso. Mas se Ele não der, sinta-se confortado pela certeza dessa bênção. A certeza que está assegurada na sua palavra. É disso que nós precisamos. Não é do sentimento. Não precisamos das evidências. Só precisamos da promessa de Deus. E a forma como Paulo a apresenta nos dá essa segurança. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para quem está tomando notas, então, eu falei da fonte dessa bênção, Deus. Os recipientes da bênção, quem são? Aqueles que amam a Deus. A certeza da bênção, que vem assegurada na forma como o apóstolo apresenta, com a expressão nós sabemos, e vendo as outras ocorrências dessa expressão, concluímos que esta não pode ser diferente das outras, no sentido de que seja uma verdade teológica, não é uma interpretação pessoal, não é algo superficial, se trata de algo consolidado na palavra de Deus. O quarto aspecto agora, a abrangência da promessa. A abrangência da promessa. Ou seja, em que Deus opera para o bem daqueles que o amam? Em que? O texto fala: sabemos que todas as coisas. O que abrange essa expressão? Todas as coisas. Hein? Todas as coisas. Essa expressão significa o quê? Todas as coisas. Não é diferente. Panta, no grego, todas as coisas. Todo abrangente. É bastante óbvio dizer que as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É bastante óbvio. Na nossa vida acontecem ocorrências. Ocorrem coisas que são boas, coisas que são neutras e coisas que são más, ruins. Como eu disse, seria óbvio afirmar que as coisas boas, da perspectiva divina, as coisas boas cooperam para o bem. É claro que as coisas boas cooperam para o bem. Mas quando o apóstolo diz aqui todas as coisas, ele está abrangendo todas as coisas. As coisas boas, as coisas neutras e as coisas ruins. As circunstâncias desagradáveis, as tragédias.
aquilo que tira o sono, aquilo que provoca crises, aquilo que incomoda, aquilo que machuca. Essas coisas são abrangidas aqui na promessa. Todas as coisas. Aliás, se olharmos o contexto, e daí a razão pela qual eu fiz a leitura do texto um pouco mais longo, para que a gente pudesse já entrar nesse contexto, é fácil concluir que quando Paulo está falando aqui todas as coisas, de fato a expressão é todo abrangente, envolve todas as coisas, em todos os sentidos. Mas não é difícil concluir que ele tinha em mente, ao escrever isso, ou que ele pensava especificamente nas coisas ruins da vida, nas experiências desagradáveis. Como eu disse, não é difícil ver isso no contexto. Veja o verso 22. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ele está falando de um mundo que está ferido. O apóstolo Paulo aqui está trazendo à tona esta realidade de que nós vivemos num mundo ferido, num mundo que está falindo. A própria natureza está gemendo, as coisas estão erradas. O pecado desorganizou as coisas, a tal ponto que, no verso 26, ele diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. O mundo está falido, a natureza está gemendo, a natureza está sofrendo. Nós vivemos num mundo que está desorganizado. Não somente o aspecto físico, o aspecto moral, tudo, os relacionamentos, está tudo desorganizado, a natureza está gemendo, a tal ponto que nós nem sabemos orar como convém. Ou seja, você vai orar a Deus pedindo o quê? O que você está pedindo ali? Você está doente, aí você, Senhor, me cura. Será que isto convém de fato? Aquilo que para você é algo bom, será que da perspectiva de Deus, no contexto de uma natureza que está gemendo, será que isso vai ser bom para você? Nós nem sabemos avaliar as circunstâncias da nossa vida. De fato, nós nem sabemos exatamente o que é bom ou o que é ruim para nós. Por isso que o Espírito é quem intercede. E o texto continua dizendo que Deus conhece a mente do Espírito. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quando você pede uma bênção de Deus, se você não está pedindo corretamente, não se preocupe, porque o Espírito está corrigindo o seu pedido. Agora você precisa estar sempre disposto a receber a resposta de Deus, seja ela qual for. Então é nesse contexto, a natureza está sofrendo, a natureza está gemendo, nós não sabemos orar como convém. Em outras palavras, nós não conhecemos as circunstâncias da nossa vida, mas sabemos que todas as coisas cooperam. Nesse contexto de um mundo conturbado, um mundo falido, a natureza gemendo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, ele está dizendo para mim e para você: você está passando por um momento difícil, você foi traído, você foi humilhado, você sofreu uma tragédia, tem alguém doente na família, uma injustiça. Calma, confie no Senhor. Confie no Senhor. Porque em todas as coisas, nessas coisas ruins, por piores que possam parecer, Deus está agindo para o seu bem. Confie em Deus, renove o seu amor a Deus. É isso que você precisa. É isso que o apóstolo está dizendo. Finalmente, nós temos aqui o resultado da bênção. O resultado da bênção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, ou em todas as coisas Deus opera. Para quê? Qual é o resultado dessa bênção? Qual é o resultado? O bem. O bem. O resultado da nossa vida com Deus sempre será o nosso bem. O resultado de você confiar em Deus sempre será
o bem. O resultado de você tomar uma decisão difícil para colocar a sua vida em harmonia com a vontade de Deus. Sabe qual vai ser o resultado disso? Talvez numa esfera mais estrita seja a perda do emprego, talvez seja o rompimento de um relacionamento importante para você, talvez seja o comprometimento do seu status ou da sua reputação social. Talvez fazer a vontade de Deus lhe traga algum prejuízo imediato, mas saiba, o resultado dessa bênção sempre será o seu bem. O seu bem. Ainda, repito, que numa esfera mais estrita, você precisa sofrer, você tem prejuízos, você precisa abrir mão de coisas e circunstâncias importantes para você. Ainda que isso lhe faça derramar lágrimas, ainda que isso lhe traga um sofrimento imediato, mas o resultado final sempre será o seu bem. Sempre valerá a pena fazer parte desse grupo, os que amam a Deus, os que estão dispostos a fazer a vontade de Deus, o seu bem. O que é o bem? O que é o bem aqui? Bem, primeiro eu vou comentar o que não é o bem, segundo esse texto. O bem prometido aqui não significa que se você ama a Deus, Deus vai eliminar as consequências dos seus erros. Não é isso que Deus está prometendo. Deus nunca se comprometeu a arrumar a nossa bagunça. Você bagunçou? Você tem que arrumar. Não estou querendo dizer que Deus nunca nos ajuda nesse aspecto. Deus é soberano, mas Ele não tem esse compromisso. As consequências dos nossos erros precisam ser vividas, precisam ser provadas. Portanto, o seu bem não significa que Deus vai eliminar as consequências dos seus erros. Não é isso que significa o bem. O bem prometido aqui não significa necessariamente aquilo que você acha que é o bem. Ah, pastor, mas o bem, imagina só se esse emprego aqui der certo, claro que vai ser o meu bem. Eu vou poder ajudar mais a minha família, eu vou poder ajudar mais a igreja, as portas vão se abrir, eu vou ajudar mais pessoas. É claro que é o bem. Você não sabe. Não é esse tipo de bem que Deus está prometendo aqui. Deus está trabalhando para o seu bem e não para o seu conforto. Não é esse o compromisso de Deus. Ele está mais preocupado com o que você de fato precisa do que com o que você deseja. O que é o bem? Não é necessariamente uma resposta imediata. Se você ama a Deus, acontece uma coisa ruim, todas as coisas cooperam. Já aconteceu algumas vezes de eu perder o avião. Houve uma fase da minha vida, até alguns anos atrás, em que eu viajava muito pelas funções que eu desempenhava na igreja. Minha vida era no aeroporto, pegando voo, conexão. Às vezes eu estava no aeroporto assim, eu precisava ficar concentrado tentando lembrar onde é que eu estava. E algumas vezes eu perdi o voo. Eu me lembro especificamente uma vez que minha primeira reação foi de revolta comigo mesmo. Eu estava na frente do portão de embarque, na sala de embarque, vendo lá o número do meu voo, eu estava tão cansado, chegando de uma conexão. Tinha uma fila lá, não era a fila do meu voo ainda, eu estava esperando. Daqui a pouco entrou a fila do meu voo, eu pensei, vou entrar por último, para não ficar muito tempo em pé na fila. E a fila foi entrando, e eu olhando, e todo mundo entrou, e eu fiquei ali olhando, passado. Ouvi chamarem o meu nome. Eu não devia ter dito isso, não vou dizer que eu fiquei doido. Senhor Ranieri Salles, por favor, comparecer. Eu, ouvindo assim. Quando eu me dei conta que fui para o portão, aí havia duas pessoas, um rapaz e uma moça. Mas o senhor estava aqui? O senhor não ouviu o seu nome? Ouvi. Mas por que o senhor não veio? Eu disse, olha, não sei, não dá tempo, não dá mais tempo. Eu falei, não é possível, uma pessoa normal não perde um voo dessa forma. Eu estou aqui na frente, olhando, chamando meu nome, eu vendo a fila entrando e eu não vou. Alguma coisa vai acontecer. Eu acho que Deus me livrou de um acidente, esse avião vai cair. E aí, em vez de ficar, porque eu ia ter que dormir naquela cidade, já tive que providenciar uma reserva no hotel, e o transtorno que isso trouxe para o compromisso que eu ia, enfim, uma série de problemas. Eu já estava pensando, vou chegar lá no compromisso amanhã, contando a bênção. Que eu perdi o voo, porque Deus me segurou e o avião caiu, aconteceu alguma coisa.
Fui para o hotel no outro dia, de manhã já liguei a TV para ver se tinha alguma notícia de avião caindo. Nada, não aconteceu nada. Aí eu já comecei a pensar, será que foi o contrário? Será que Deus queria que eu fosse no outro, que é o que vai cair? Não aconteceu nada. Não houve nenhuma razão porque eu perdi aquele voo. Aquilo foi culpa minha. Mas se todas as coisas cooperam, esse mal, em que cooperou? Gente, não é nesse sentido que a promessa é feita. De que Deus tem uma resposta imediata para cada circunstância ruim, Deus já vai agir, já vai consertar imediatamente. Não é esse o bem que Deus está prometendo. Aliás, a gente precisa entender que muitas ocorrências da nossa vida são simplesmente resultado da falência do mundo, da natureza. Por isso que Paulo diz aqui, a natureza geme. Aconteceu um acidente. Morreu doente. Deus tem um propósito com isso, porque muitas vezes Deus tem um propósito, Deus permite, mas muitas vezes Deus está apenas deixando que o pecado faça o seu curso, por uma causa maior, para evidenciar diante do universo, no final das contas, de que o pecado não vale a pena. Então, muitas coisas da nossa vida são simplesmente o resultado da vida. Da vida. Agora, se você está com Deus, Deus vai agir em todas as circunstâncias. E o resultado sempre será o seu bem. Mas eu estou devendo aqui dizer, eu estou falando o que não é o bem, não é? Não é eliminar consequências, não é dar um resultado imediato, não é necessariamente aquilo que desejamos. O que é o bem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o bem material? É o bem social? É o bem físico? Não. A resposta explícita está no verso 29. Vamos ler 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aqui está o bem. Tornar-nos mais semelhante a Jesus. É esse o bem que nós precisamos receber de Deus. É esse o bem. Não é um bem imediato, não é um resultado. É algo que se prolonga para a eternidade. O que é que você quer para a sua vida? Faça uma lista das suas resoluções de ano novo. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui é capaz de fazer uma lista de 100 itens, coisas que nós queremos. Agora, o que é que Deus quer para você? Você sabe o que é que Deus quer? Deus quer para você? Somente uma coisa: a sua salvação. É isso que Deus quer. É este o bem que Deus está prometendo. Quando acontecer uma coisa ruim na sua vida, confie em Deus. Ele fará com que isso coopere para o seu bem, para tornar você mais semelhante a Jesus. Receba com paciência. Receba essa coisa ruim, seja o que for, com confiança em Deus. Não desista de amar a Deus. Você foi predestinado para ser conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. É esse o seu bem. É isso que Deus está fazendo através das circunstâncias da vida. Coisas boas, coisas neutras e coisas ruins. Não é Deus quem provoca as coisas ruins, mas o texto está dizendo que Deus opera através dessas coisas para tornar você mais semelhante a Jesus. Isso significa o quê? Ser mais humilde diante de Deus. Significa ser mais paciente diante de Deus e das pessoas. Significa ser uma pessoa mais amorosa, semelhante a Jesus. É esse o bem. Significa uma pessoa mais atenciosa. Alguém que tem o amor como sendo a sua principal característica, mais semelhante a Jesus. É esse o bem que Deus quer operar na sua vida. Eu quero concluir dizendo algumas coisas. A primeira delas:
O grande interesse de Deus é nos fazer semelhantes a Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem. Ser mais semelhante a Jesus, daqueles que amam a Deus. Portanto, o maior bem que você pode receber de Deus é ser transformado por Ele. É isso que nós precisamos buscar de Deus. Portanto, e veja se você entende isso aqui. Tudo o que me aproxima de Cristo, na comunhão ou na semelhança, deve ser visto como uma bênção. Isso muda a maneira de nós analisarmos e avaliarmos as circunstâncias da vida. Tudo o que de alguma forma aproximou você de Jesus, na comunhão ou na semelhança, deve ser visto como uma bênção. A doença na sua família trouxe você de volta à comunhão com Cristo? Bênção. A crise financeira está levando você a se humilhar diante de Deus e a ser mais dependente dEle? Bênção. O fora que você levou do namorado ou da namorada, que provocou tanto sofrimento, está fazendo com que você se volte mais para a igreja e para as coisas de Deus? Bênção. É Deus agindo através das coisas ruins para o seu bem, aproximar você de Jesus. É assim que Deus consegue produzir o bem através do mal. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você conhece a metáfora do oleiro moldando o barro? Você conhece a metáfora do tapeceiro fazendo a sua trama naquela urdidura, linhas cruzadas? Essa semana minha mãe estava ensinando a minha filha a fazer crochê. E a Renatinha estava lá toda em semana passada, fazendo lá os pontinhos. Eu tentei olhar assim, enfia a agulha por um lado, puxa para cá, depois para lá. Uma hora vai para frente, vai para trás, uma hora sai, uma hora entra. Que confusão. Qual é o resultado? Uma peça. Assim é o tapete. Você não encontra muitas razões imediatas em cada um daqueles pontos. Mas o resultado vai ser o quê? Uma peça bonita, útil e que revela a perfeição do tapeceiro. A Riane vai cantar, vem Riane. Eu queria que você pensasse nisso e tentasse imaginar Deus agora como Ele fazendo uma urdidura na sua vida, através de coisas boas, através das coisas ruins que acontecem. Não é Ele que provoca, mas Ele lança a mão disso. Através daquelas circunstâncias para as quais você não encontra uma explicação, você não entende, Deus está fazendo uma urdidura e o resultado será uma peça semelhante a Jesus Cristo. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no céu. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, mil desvios.
de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. Quantos gostariam, juntamente conosco, nessa manhã, de dizer assim: Senhor, me ajuda a confiar mais em Ti, a ter a certeza, a saber que Tu estás cuidando da minha vida e que eu preciso descansar no Teu amor e no Teu cuidado. Quantos gostariam de expressar isso em seu coração? Fique em pé e vamos nos unir em oração. Santo e amorável Deus, obrigado, Senhor, porque esta promessa pode ser vivida, pode ser experimentada na nossa vida, na vida de cada um de nós aqui. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse conhecimento, não apenas intelectual, mas encravado na nossa mente, em nosso coração, para que nos momentos difíceis da vida saibamos e vejamos que Tu és o tapeceiro e que nós somos talvez ainda uma obra incompleta, mas em formação para a honra e glória do Teu nome. Por isso, Senhor, aceitamos todas as coisas, na certeza de que em todas elas Tu estás operando para o nosso bem. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Amém.